pessoal, prontos para mais uma aula? Então, vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Como nós já sabemos, o sistema nervoso, ele controla todas as ações que nós fazemos. Tudo. Ao respirar, ao falar, o batimento cardíaco, todo o funcionamento dos nossos órgãos internos, dos nossos movimentos. Ou seja, ele faz a coordenação, né, de tudo que nosso organismo precisa para se manter vivo. O sistema nervoso ele é subdividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Ambas as partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, têm como células principais, ou seja, células especiais, os chamados neurônios. Os neurônios são células que têm um corpo celular, ou seja, tem uma parte principal e tem a sua cauda, né, que nós vamos chamar de axônios, e os neurônios eles se ligam uns aos outros exatamente dessa forma. O corpo celular tem o axônio, que é a cauda, e a cauda dele vai se ligar ao próximo corpo celular do próximo axônio. Então, isso vai fazer com que a informação ela seja passada do centro de controle até o lugar onde você tem que realizar aquela determinada ação, aquele determinado, seja um movimento, seja um batimento cardíaco, seja algum órgão interno, enfim. Todas as ações que nós realizamos são transmitidas, né, do sistema nervoso para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso periférico e, por sua vez, para os órgãos, né, de ação, serão transmitidas, então, pelos neurônios. Nós podemos dizer que existem 3 tipos de neurônios. Os neurônios sensitivos, né, que eles levam a informação dos órgãos, dos órgãos dos sentidos, né? Então, a audição, o olfato, o paladar, né? Então, todos os neurônios sensitivos são aqueles que sentem, que percebem as modificações do ambiente, né? Se tá frio, a gente sente o frio pelo tato da pele. Se uma coisa está muito quente, também podemos sentir pelo tato, ou podemos sentir se o alimento está azedo, se o alimento está amargo, se o alimento está salgado, né? Através da língua do nosso paladar. Então, assim, todos os as percepções que nós temos, né, do ambiente, nós recebemos a partir do quê? Dos neurônios sensitivos. Já os neurônios motores, eles levam as mensagens de ação. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu quero realizar algum movimento, quando eu quero sentar, quando eu quero levantar, quando eu quero me mexer, né? Quem é que faz todo o movimento do meu corpo? Não são os músculos? Então, os músculos, eles vão receber esses neurônios motores, que esses neurônios motores, então, vão levar a informação para movimentos. E os neurônios associativos, eles ligam esses neurônios sensitivos aos neurônios motores. Por exemplo, se eu sinto frio, quem vai primeiro perceber isso? Meu neurônio sensitivo que está na minha pele, por exemplo. Sentir frio. Imediatamente, meu corpo começa, sei lá, a tremer, né? Para quê? Para poder evitar a perda do calor. Então, se o meu corpo começa a tremer, significa que os meus músculos motores, os meus neurônios motores, mandaram a informação para os meus músculos e eles começaram, então, a se movimentar. Ou seja, para ter uma ação de resposta para aquele frio que foi sentido, né, pelo tato. Igual algo quente também. Digamos que eu esteja com a mão encostada numa superfície que esteja muito quente. Primeiro, meus dedos vão sentir o calor. Então, os meus neurônios sensitivos vão sentir o calor. Depois, eu imediatamente vou retirar a mão daquele local, porque eu não vou deixar a minha mão ali para se queimar, né? Pelo menos é o que se espera que aconteça. Então, os meus neurônios associativos, né, vão ligar a informação. Está quente, tira a mão. Entenderam? Então, ele vai ligar as informações e aí, então, o neurônio motor vai executar aquela ação. O nosso sistema nervoso central, como o próprio nome já diz, é o centro, né? É o centro de comando, é o centro de controle. É ele que vai fazer o quê? Toda a percepção,
né, do que precisa ser feito, toda a percepção do ambiente para que o organismo precise tomar uma determinada ação. Então, o nosso sistema nervoso central, ele é subdividido em encéfalo e coluna vertebral ou medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, é subdividido em cérebro, né? Ele é subdividido em cérebro, hipotálamo, cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, ele é a maior porção do encéfalo. Então, geralmente, a gente acha que o que tem dentro aqui da nossa caixa craniana é o cérebro só, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, nós temos dentro da nossa caixa craniana o encéfalo e o cérebro é uma parte do encéfalo. Por sua vez, ele é a maior parte, né? E ele é subdividido em córtex e medula. Então, o córtex é a parte externa e a medula é a parte interna. O que que ele faz? O que que o cérebro faz, né? Além de centralizar as ações conscientes, o cérebro também recebe e processa as informações recebidas pelos sentidos. Então, aquilo que eu acabei de falar, visão, paladar, olfato, audição, o tato, né? Então, quem faz essa percepção do ambiente é o nosso cérebro. Também coordena os movimentos voluntários. Então, se eu quero falar agora, quem está coordenando esses movimentos? O cérebro. Se eu quisesse andar agora, quem estaria coordenando esses movimentos? O cérebro. Também é o centro da memória, da inteligência, da linguagem, da criatividade e outras atividades intelectuais. Então, toda essa parte, né, maior que nós temos do encéfalo é o que vai fazer com que a gente tenha inteligência, que a gente consiga entender quando alguém fala alguma coisa. Então, por exemplo, se a sua língua é o português, né, do Brasil, mas aí você quer aprender uma língua estrangeira, ou seja, vamos supor que você queira aprender a falar inglês. Quando você escuta alguém falando inglês, a princípio você não entende, porque você ainda não conhece aquela língua, né? Mas automaticamente o seu cérebro ele vai começar a trabalhar, né? De forma que você consiga ir interpretando aquelas novas palavras, né? E, consequentemente, a pessoa vai te dar o que significa aquela palavra, né? Ela vai falar em inglês love, por exemplo, e vai te dizer love significa amor. Então, o seu cérebro, ele vai começar a armazenar essas informações, né? E aí vai começar a guardar. Então, quando você ouvir novamente a palavra love, você já vai conseguir associar, já vai conseguir reconhecer que aquela palavra significa amor. O hipotálamo é uma área do cérebro encarregada de coordenar os órgãos internos e as atividades de manutenção do corpo, como o controle da temperatura. Nós sabemos que a nossa temperatura ela tem que ficar sempre a mesma, né? Nossa temperatura ela tem que ficar sempre em 36 graus. Não pode passar de 36, também não pode ficar menos de 36. Então, o que que acontece? O nosso hipotálamo, ele que vai fazer esse controle. Ele vai fazer com que a temperatura se mantenha estável. Ele também controla o que? A quantidade de materiais do sangue que nós precisamos, como a glicose e o gás carbônico. Então, nós sabemos que nós não podemos ter muita glicose no sangue. Então, quem vai fazer esse controle? O hipotálamo. Ele também regula a ingestão de alimentos por meio das sensações de fome e saciedade. Então, quando você está com fome, significa o quê? Que o seu hipotálamo está recebendo o estímulo lá do seu estômago e está dizendo, olha, estou vazio, preciso me alimentar. Ou quando você come também, que você come uma quantidade suficiente de comida e seu estômago vai falar, então, para o hipotálamo que eu estou cheio, estou saciado, não preciso comer mais. E a sede. Quando a gente está com sede, também é o quê? O nosso hipotálamo avisando, olha, está faltando água no seu organismo. Então, comece a beber água.
também está associada aos sentimentos de prazer e de dor. Então, quando você está feliz, né, quando você está bem alegre, né, a gente pode dizer que ele está associando ao prazer. Quando você sente alguma dor, né, quando alguma coisa perfura, por exemplo, a sua pele, e aí quem é que vai sentir essa dor? O hipotálamo, ou seja, tudo está acontecendo na nossa cabeça. Dizem que o frio é psicológico, né? Que a dor é psicológica. Na verdade, não é bem isso. Só quer dizer o quê? Que o nosso sistema nervoso central é que está entendendo as percepções que estão acontecendo no nosso corpo. E aí ele então manda a resposta ao estímulo. Tudo bem? O cerebelo está situado na parte posterior, ou seja, na parte de baixo, sob ou embaixo do cérebro. E fica atrás do tronco encefálico. Então, assim como o cérebro, ele também apresenta dois hemisférios, o córtex e a medula. Tem a substância cinzenta e tem a substância branca que ficam no interior do cerebelo. O que ele faz? Qual é a função do cerebelo? Ele ajuda a coordenar os movimentos dos músculos e o cerebelo atua no controle do equilíbrio e da postura. Então, para eu poder me manter de pé, ó, equilibrada, significa que o meu cerebelo está ok, que o meu cerebelo está funcionando direitinho. E para eu também me manter, né, com a postura ereta, significa que o meu cerebelo está ok. Se caso eu levasse uma pancada, sei lá, de repente, e atingisse, né, o meu cerebelo, provavelmente eu não conseguiria mais me manter de pé. Eu não conseguiria mais me manter com a postura ereta, não conseguiria mais me manter em equilíbrio. O tronco encefálico são elaboradas as ordens para a realização das atividades vitais. Então, coração bate. Eu fico assim, coração bate, coração para. Coração agora bate de novo. Não, né, gente? Ou seja, essas funções vitais são funções que mantêm o meu organismo vivo, que elas não podem parar de jeito nenhum. Então, o meu tronco encefálico é o que faz o funcionamento do quê? Dos meus batimentos cardíacos, da minha respiração. Então, eu também preciso respirar para quê? Para me manter viva. A tosse. Por que será que a gente tosse, né? O que seria o mecanismo da tosse? O mecanismo da tosse é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque quando existe algum corpo estranho, quando algo que eu não desejo, né, entra em contato com o meu organismo, automaticamente o meu organismo reconhece como aquilo ali sendo algo que eu não preciso, que aquilo que vai me fazer mal, e aí eu tento então colocar para fora. Então a tosse a gente também pode dizer que é um mecanismo vital, que é um mecanismo de defesa para quê? Para nos manter vivos, né? E quem também coordena essa tosse, por exemplo, é o tronco encefálico. O vômito também é um mecanismo de defesa, porque quando a gente come alguma coisa que nos faz mal, a nossa tendência é colocar aquilo que está fazendo mal para fora. Então, o vômito também é um mecanismo de defesa. O espirro também é um mecanismo de defesa, também é uma função vital. Por quê? Porque quando entra algum corpo estranho nas nossas vias respiratórias, o que acontece? Nosso corpo também vai ter como defesa colocar para fora. Vai tender também a colocar para fora. Outra parte do nosso sistema nervoso central é a medula espinhal, que é um cordão de tecido nervoso, né? Que é alojado dentro das vértebras. E por que ele fica dentro das vértebras? Justamente porque as vértebras, elas são de tecido ósseo, né? E nós já sabemos que o tecido ósseo é um tecido rígido, um tecido que faz também a proteção dos nossos órgãos vitais, igual a nossa cabeça. Ó, na nossa cabeça nós temos o órgão, né? O osso, que é o crânio, que ele é rígido. Por quê? Porque ele está protegendo o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro é o quê? É o nosso encéfalo, ou seja, um órgão extremamente vital que vai fazer todo o funcionamento do nosso corpo. Então, ele precisa ser protegido. Então, ao todo, nós temos as vértebras, né?
E dentro dessas vértebras nós temos, e saindo, na verdade, né, dessas vértebras, nós vamos ter 31 pares de nervos que vão estar ligados, vão estar ligando, na verdade, o nosso sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico, que é o que vai executar, de fato, as funções. A medula espinhal exerce duas funções principais: servir de via de conexão entre os nervos e o encéfalo e elaborar respostas simples e rápidas para determinados estímulos. Então, como eu falei, quando você está com frio, você sentiu frio, rapidamente você já sente a sensação de frio. Por exemplo, bate um vento, o vento bate no seu corpo, automaticamente você já sente que tá frio e você vai tomar uma decisão, né? Ou você vai procurar um lugar para se abrigar do frio, ou você vai vestir uma blusa de frio, enfim. Você vai procurar uma forma de sanar aquele frio, né? No calor. Se você estiver colocando a mão numa superfície quente, estiver queimando sua mão, por exemplo, automaticamente você vai fazer o quê? Você vai tirar, então, a sua mão daquele determinado local. Lembrando que essas respostas, elas são muito rápidas. Essas respostas são muito rápidas. Então, o estímulo vem e a resposta vem mais rápido ainda. É lógico que se alguém tiver com algum problema, né, em de algumas partes do sistema nervoso, aí a resposta ela não vai vir da forma como deveria. Mas no geral, né, no nosso dia a dia, você não pensa, eu vou falar agora a palavra amor. Não, você fala e aí pronto. Então, é muito rápido. Já o sistema nervoso periférico, ele faz o quê? Ele é constituído por nervos e gânglios, né? E a sua função é conectar o sistema nervoso central aos demais membros, os demais órgãos do corpo. Então, por exemplo, a sua mão mexer, a informação veio do seu encéfalo. Só que olha só o caminho que ele percorre, né? Então, é um caminho longo. Quem vai fazer, então, essa conexão da ponta da sua mão ao seu sistema nervoso central, o seu sistema nervoso periférico? Os nervos, eles são conjuntos de dendritos, como eu já falei, dos axônios, dos neurônios, né? Então, nós temos a cauda, vamos dizer assim, do neurônio, que se chama axônio, e aí se juntam com os dendritos que ficam lá no corpo celular. Então, eles vão se juntando e vão formando feixes. Imagina, como se fossem várias caudas de neurônios juntas, né? Como vamos supor que cada dedo meu seja uma cauda, né? Um axônio do meu neurônio, e elas vão se juntando, então, e vão formando esses feixes. E aí eles levam as mensagens dos órgãos receptores para o sistema nervoso central ou do sistema nervoso central para o órgão que está recebendo. Porque ele vai trabalhar de duas formas, né? Primeiro a gente vem o estímulo, depois vem a resposta. Então tem que ser uma via de mão dupla. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, órgão, sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Por exemplo, você está com fome, nós já vimos que a fome ela é regulada pelo sistema nervoso central. Então, vem a informação do estômago, do sistema nervoso central. Estou com fome. Você se alimenta. O alimento desceu novamente para o estômago. Aí o estômago ficou cheio, ficou saciado. Aí ele faz o quê? Estou saciado. Manda novamente a informação. Então, esse sistema nervoso periférico, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ligar o sistema nervoso central ao órgão e depois vai ligar a resposta do órgão ao sistema nervoso central. Tudo bem? Os nervos ligados ao encéfalo são chamados de nervos cranianos e os nervos ligados à medula espinhal são chamados de nervos espinais. Todos eles servem para quê? Para receber o estímulo ou mandar a resposta novamente de volta. Ok, pessoal?